No Novo Testamento encontramos a história de Filemon, o qual era um homem rico, fato que o permitia ter escravos. Naquela época era comum a prática da escravidão, e Filemon tinha um escravo que se chamava Onésimo, o qual havia fugido provavelmente por ter roubado alguma coisa. A lei romana daquela época dizia que o proprietário de escravos tinha controle total e completo sobre seu escravo. Não era incomum que escravos fossem crucificados por crimes menores do que fugir. Um escritor antigo conta a história de um escravo que carregava uma bandeja com taças de cristal, e ele derrubou e quebrou uma. O mestre exigiu imediatamente que o escravo fosse jogado em um tanque cheio de lampreias que o despedaçaram. Assim, a vida do escravo Onésimo estava nas mãos de seu senhor Filemon. Porém, de acordo com a Bíblia, provavelmente Onésimo conheceu Paulo na prisão em Roma, onde foi evangelizado e batizado. Na carta que Paulo escreveu a Filemon, ele chama Onésimo de filho e contém uma intercessão do apóstolo pela vida do escravo fugitivo. Nos versos 11 e 18 lemos: Antes ele era inútil para você, atualmente porém é útil para você e para mim. E se ele causou algum dano a você, ou lhe deve alguma coisa, ponha tudo na minha conta. Um detalhe interessante é que no texto Paulo faz um jogo de palavras com o significado do nome do escravo. Onésimo em grego significa útil. A partir deste sentido, Paulo defende que antes do evangelho, Onésimo não merecia o nome que tinha, pois tinha uma existência inútil. Porém, a partir do momento que entregou sua vida a Cristo, ele foi transformado em um instrumento útil para o evangelho. Por isso, então Paulo intercede por ele, pedindo para que Filemon enxergasse Onésimo sob uma nova perspectiva. A história de Onésimo nos ensina pelo menos duas grandes lições. A primeira é que a mudança de vida não significa ignorar os problemas causados no passado. É necessário a restituição. No caso de Onésimo, Paulo o mandou de volta para a casa de seu senhor para que ele corrigisse o que havia feito. Na verdade, o verdadeiro arrependimento envolve a busca pela correção dos erros passados e não apenas jogá-los para debaixo do tapete. A segunda lição é que a história de Onésimo é um resumo do plano da salvação. Todos nós somos escravos condenados à morte. Todos nós temos um débito para com nosso Senhor. Porém, Cristo surge em nossa vida como um intercessor, o qual, assim como Paulo, dá seu próprio nome como garantia em nosso lugar.